Como eu sou professor de inglês, eu passo muito tempo consumindo conteúdo em inglês. Isso envolve notícias vindas dos Estados Unidos e da Inglaterra. E algumas dessas coisas são coisas das quais eu gosto muito, normalmente envolvendo negócios, economia, porque é um assunto sobre o qual eu tenho muita paixão. Eu não tenho ninguém para conversar sobre esses assuntos, então eu pensei em trazer um vídeo aqui para você, explicando um pouquinho de algumas coisas importantes, né, que aconteceram nos Estados Unidos recentemente e trazendo para você alguns termos em inglês, algumas coisas em inglês, porque afinal de contas esse canal é sobre inglês agora, certo? Então, vamos lá, eu quero falar com você sobre os acordos de non-compete que existem nos Estados Unidos. O que é um acordo de non-compete? Olha só, lá nos Estados Unidos, eles não têm CLT, beleza? Então, lá existe uma liberdade muito maior para que os empregados e os empregadores negociem os seus contratos de trabalho. É uma das razões pelas quais a economia americana é tão dinâmica. Isso permite um grau de liberdade maior e cada um consegue estipular o que é melhor para cada situação, né? Uma das coisas que isso gerou com o tempo foram os acordos de non-compete. Um acordo de non-compete, um non-compete agreement, ele é um acordo de não competição. O que ele faz? Ele faz o seguinte: você é um empregado e você trabalha de repente na Coca-Cola. E você sabe a fórmula secreta da Coca-Cola, porque você trabalha lá, certo? Você manuseia as coisas. Aí, o que eles vão colocar no teu contrato de trabalho? Olha, você trabalha aqui, mas quando você sair, se você for demitido ou sair desse emprego, você não pode trabalhar em um concorrente nosso e você também não pode se tornar um concorrente nosso, porque você conhece os segredos das nossas empresas. Então, essa é a ideia do Non-Compete Agreement. Ele serve para proteger as propriedades das empresas, os segredos das empresas. Porque às vezes, imagina se a Pepsi pode ir lá e contratar o cara que trabalha com a fórmula secreta da Coca-Cola, aí eles podem simplesmente copiar o produto da Coca, entendeu? Então, a lei americana impede que esse tipo de coisa aconteça. Originalmente, esse tipo de acordo de não compete, ele foi criado para isso, para proteger os segredos das empresas, tá? Só que como tudo no mundo, esse tipo de coisa também foi bastante abusado. Porque o não compete, ele tem um lado bom e tem um lado ruim. Deixa eu explicar para você um pouco do lado ruim do não compete, e para isso eu vou usar o The Office, uma série americana muito boa, inclusive, assista se você ainda não assistiu. Nessa série The Office, a gente tem esse cara aqui no meio que ele chama Michael Scott. Michael Scott, ele trabalha nessa empresa chamada Dunder Mifflin, que é uma empresa que vende papel, certo? Em determinado episódio, o Michael e esses outros dois funcionários também, o Ryan e a Pam, eles se sentem insatisfeitos com as condições de trabalho lá na Dunder Mifflin. Então o que o Michael Scott faz? Ele mesmo sai da Dunder Mifflin, abre a própria empresa de papel, chamada aí na tela Michael Scott Paper Company, e começa a oferecer preços melhores para os clientes originais da Dunder Mifflin. Se o Michael Scott estivesse envolvido em um non-compete, ele não poderia fazer isso. Ele seria impedido pela lei de sair da empresa dele e abrir uma concorrente, entendeu? Nesse episódio, o que acontece depois que o Michael Scott decide fazer isso? Ele faz isso, ele abre o concorrente, ele começa a pegar os clientes da Dunder Mifflin. Aí a Dunder Mifflin, eles começam a entrar em pânico, porque eles estão perdendo clientes, e eles oferecem comprar a empresa do Michael Scott. Eles compram a empresa e aumentam os salários de todo mundo lá para desestimular esse tipo de coisa de novo. Então, o Michael, ele usa essa possibilidade de abrir um concorrente para melhorar as condições de trabalho de todo mundo lá, entendeu? É isso que é o lado ruim do non-compete. Porque nos Estados Unidos, as empresas estão usando non-compete para tentar impedir pessoas de fazerem o que o Michael Scott fez, de abrir um concorrente com a intenção de melhorar as condições de trabalho originais. Por exemplo, existem restaurantes nos Estados Unidos que utilizam do non-compete, como, por exemplo, a famosíssima cadeia de restaurantes Jimmy John's. Jimmy John's, eles são um fast food americano, tá? Lá nos Estados Unidos tem muito mais fast food do que aqui no Brasil, um monte. Jimmy John's é um deles. Então o que o Jimmy John's estava fazendo? Eles estavam pegando e colocando acordos de non-compete em todos os empregados, até o cara que monta o hambúrguer,
até a atendente do caixa, tava todo mundo com non-compete. O que isso faz então? Se você sair do Jimmy John's, você não pode trabalhar em um concorrente nosso. E você também não pode trabalhar, não pode abrir uma empresa concorrente nossa. Ou seja, você saiu do Jimmy John's, você não pode mais trabalhar na indústria alimentícia. Isso é um problema, porque pensa no fazedor de sanduíche ali do Jimmy John's. De repente, ele percebe que tem uma oportunidade melhor de um salário mais alto fazendo a mesma coisa, só que no McDonald's. Ele não pode ir lá pegar esse salário maior. Porque a cláusula de non-compete do Jimmy John's impede ele de fazer isso. Olha que merda. Aí, então, várias correntes de restaurantes e outras empresas também, até hospitais, estavam usando desse non-compete para impedir os seus funcionários de arrumarem outro emprego, para que eles ficassem presos nos empregos de baixos salários lá, para que eles não precisassem aumentar salários. E olha que coisa. Exemplificar para você. Esse daqui é um mapa da cidade de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos. Aqui estão marcados todos os fast foods, ou melhor, alguns dos fast foods da cidade. Todos que não são Jimmy John's. Então aqui você vai ver Burger King, Jack in the Box, Carl's Jr., Chick-fil-A. Mas aqui não tem McDonald's, aqui não tem Jimmy John's, aqui não tem Wendy's, que é outra corrente famosa de lá. Ou seja, se o cara trabalhava aqui no Jimmy John's, ele era um empregado, um employee do Jimmy John's, ele não pode mais trabalhar em nenhum fast food na cidade de San Diego. Isso é um absurdo, né? Porque o cara, ou ele fica nesse emprego, ou ele não tem mais emprego na cidade. Olha que merda. E estava acontecendo, igual eu falei, até em hospitais. Teve um caso de uma enfermeira que trabalhava em um hospital e ela tinha assinado um acordo de non-compete, certo? Aí ela recebeu uma proposta melhor de outros hospitais, de vários outros, porque ela naturalmente foi progredindo na carreira, certo? Só que, como ela tinha assinado non-compete, o hospital que ela estava trabalhando falou que ela não poderia trabalhar em nenhum hospital num raio de 60 quilômetros. Não lembro se era 30 ou 60 quilômetros, um dos dois. Acontece que tem muito hospital por aí. Ou seja, ela acabou tendo que ir trabalhar em um hospital que ficava a 2 horas de carro de distância, ao invés de trabalhar nos hospitais que ela poderia trabalhar ali na cidadezinha dela. Então, vários empregadores estavam abusando desse non-compete para prender os empregados nesses serviços. Olha só, um raio de 60 quilômetros, cara, é isso daqui, ó, tudo em volta aqui desse Jack in the Box. Ou seja, o cara não pode trabalhar em nenhum restaurante nesta área. Fica a cidade inteira de San Diego, que é a segunda maior cidade da Califórnia, onde um fast food worker não pode trabalhar. Um fast food employee não pode trabalhar não pode mais trabalhar na cidade de San Diego. Esse era o problema. Então o nosso trabalhadorzinho aqui, o Matheus, ou melhor, ele é americano, né? O Matthew, ele se via nessa posição onde ele está no emprego que paga pouco. Se ele encontrar outras oportunidades, ele não pode ir. E esse emprego não precisa nem aumentar o salário dele, nem oferecer plano de carreira, porque o Matthew só tem essa opção. This is Matthew's only option. Ele só pode trabalhar naquele restaurante. Você entende? Começa a entender como é que isso era um problema. E eu digo que isso era um problema porque entra agora Lina Khan. Lina Khan, ela é uma política americana que começou a aparecer bastante recentemente, porque ela tem uma postura muito forte em relação à quebra de monopólio, em relação à competitividade no mercado, certo? E essa Lina Khan, ela se tornou presidente do FTC. O FTC é a Federal Trade Commission, que é como se fosse um Ministério do Comércio nos Estados Unidos, que é encarregado de assegurar a competitividade nos mercados. E uma das primeiras coisas que a Lina Khan fez ao se tornar presidente do FTC, da Federal Trade Commission, foi banir os acordos de non-compete. Isso aconteceu um mês atrás, no dia 27 de abril. O FTC, o Federal Trade Commission, ele anunciou que os acordos de non-compete perderiam todas as validades em todo o território americano. Ou seja, o nosso fast food worker
aqui, agora ele pode aceitar outros empregos na cidade de San Diego. Então ele não gostou de trabalhar nesse Jack in the Box, ele pode trabalhar no Carl's Jr., mesmo estando naquele raio de 30 ou 60 quilômetros que eu te falei. Então, agora, os não-competes não existindo mais, esse cara não fica mais preso naqueles salários baixos. Aquela enfermeira agora pode trabalhar no hospital que está perto da casa dela, ao invés de trabalhar naquele hospital 2 horas de distância. Quando um órgão do governo americano toma uma decisão assim, se chama ruling, tá bom? Essa ruling do FTC foi feita então para assegurar essa competitividade entre as pessoas. Mas aí você pergunta, mas pô, Rodrigo, então agora o cara que trabalha lá na Coca-Cola, com a fórmula secreta da Coca-Cola, pode ser contratado pela Pepsi? Não, porque é aí que eles fizeram uma coisa muito interessante. Eles decidiram banir, assim, de forma unilateral, os acordos de não compete de todo mundo que ganha abaixo de 150 mil dólares por ano. Se o cabra ganha mais de 150 mil dólares por ano, ou seja, posições de liderança, posições de tomada de decisão, as posições que realmente conhecem os segredos das empresas, aí esse cara ele ainda pode ser sujeito ao non-compete se a empresa decidir, se o cara concordar e tudo mais. Abaixo de 150 mil dólares por ano, não tem discussão. Não precisa ter non-compete. Não tem non-compete. Acima de 150 mil dólares, pode ter. E aí vai ser analisado caso a caso. Porque existem, de fato, posições que podem ser muito delicadas para as empresas, caso outra empresa vá lá e contrate o cara. Porque, assim, convenhamos, o cara que está lá fazendo sanduíche no Jimmy John's, ele não conhece os segredos da empresa. Ele é só um cara que vai lá. Quando a gente bate ponto em inglês, olha só, clock in, quando você entra, clock out, quando você sai. Então, o fast food employee ali do Jimmy John's, ele só clock in, clock out, faz o trabalho dele que ele tem que fazer e vai para casa. Ele não tem segredos da empresa. Então, o non-compete estava sendo abusado para prender esse cara no emprego ruim. E agora, isso não pode mais acontecer. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos de banir os acordos de non-compete nos Estados Unidos? Tem alguns upsides, tá? Upsides, pontos positivos, beleza? Os upsides são o seguinte. Primeiro, eles preveem que vai ter um aumento nos salários. Porque agora o Jimmy John's não pode mais abusar do non-compete para prender o Matthewzinho lá no emprego dele. Agora o Matthew pode ir para outro emprego que paga mais. Então o próprio Jimmy John's, se quiser manter os funcionários deles, eles vão ter que subir salários. E eles também preveem que isso também vai gerar mais empregos. Porque agora, os funcionários que antes estavam presos em non-compete, agora eles mesmos podem, se quiserem, abrir as suas próprias empresas, que antes não podia. E ou seja, quando alguém abre uma empresa nova, aí ele precisa contratar gente, isso gera mais empregos. E um exemplo bacana é um exemplo da indústria dos videogames. Por exemplo, se você era um programador lá de videogame e você estava trabalhando numa empresa grande, tipo a Blizzard, aí você não podia sair da Blizzard e abrir a tua própria empresa de jogo de videogame. Agora você pode. E aí você pode abrir a sua empresa de videogame, contratar os seus programadores, contratar os seus designers, gerar mais competitividade no mercado, gerar mais empregos por causa das contratações que você está fazendo. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, né? No Brasil a galera esquece muito disso. Precisa de mais emprego, mais emprego, mais emprego. Tá, mas de onde vêm os empregos? Dos empresários. O cara tem uma ideia de abrir uma empresa e aí sim ele precisa contratar gente. Então a gente só tem muitos empregos se tiver muito empreendedor, se tiver muito empresário. Se não tiver empresário, não tem emprego. Então essa é uma das preocupações do FTC também, de gerar mais empregos, de garantir mais empregos na economia, utilizando esse banimento do non-compete. Mas claro que nem tudo são flores, né? Esse banimento do non-compete, esse ruling do FTC, ele tem downsides também. Se upsides são pontos positivos, downsides são pontos negativos. Os pontos negativos são quais? Eles são meio traiçoeiros, tá bom? Porque era o seguinte, o primeiro é que imagina que você é um gerente meio sacana ali de um Jimmy John's e você estava abusando dos acordos de non-compete para pagar menos para os seus funcionários. Você acha que agora, só porque o non-compete foi banido, esse gerente malvadão, ele vai falar, então tudo bem, né? Então agora não dá mais para fazer, então não vou mais fazer. É claro que não.
ele vai procurar outras formas de fazer isso. E uma das formas que as pessoas estão teorizando que eles podem continuar fazendo isso é através de acordos entre as franquias. Então, por exemplo, um cara que tem um Jimmy John's ali na cidade, ele pode ir na franquia do outro cara ali que tem um Wendy's ou um McDonald's e falar o seguinte, vamos fazer o seguinte, nós dois mantemos os nossos salários baixos para os nossos funcionários, eu não contrato os seus oferecendo salário maior, e você não contrata os meus oferecendo salário maior. O que você acha? Aí o cara fala, beleza. Aí agora são duas franquias ali na cidade que estão se juntando para manter esses salários baixos, entendeu? Isso ainda pode acontecer. E isso é muito mais difícil de rastrear. Porque se o dono de uma franquia do Jimmy John's vai na casa de um dono de uma franquia do McDonald's e simplesmente fazem um acordo de aperto de mão, tipo, não tem nada registrado, não tem e-mail, não tem nada, como que você vai rastrear isso? Então, tem muita gente criticando esse banimento porque eles estão trocando um mal que você pode ver por um mal invisível, que você não pode ver. Tem muita gente criticando a Lina Khan, porque ela poderia ter tido uma postura um pouquinho mais sutil, um pouquinho mais... com um pouquinho mais de tato, ao invés de banir o negócio completamente, fazer o negócio de uma forma um pouquinho mais esperta, dizem os críticos, né? Para que não trocassem um mal visível por um mal invisível. E o segundo grande downside que as pessoas estavam criticando é o seguinte: nos Estados Unidos existe muita liberdade de mercado. E por isso, muitas empresas fazem investimentos lá. Para uma empresa fazer um investimento, eles têm que ter um certo grau de segurança de que o investimento vai dar frutos no futuro. Porque ninguém coloca o dinheiro para perder. Se o cara vai lá e investe $100 mil numa empresa, é porque ele quer receber 200 mil depois, ou mais. Agora, como os non-competes estão banidos, pode acontecer de alguns funcionários conseguirem segredos das empresas e abrirem competição. Então, eles estão teorizando que agora vai ter muito mais pedido de abertura de patente nos Estados Unidos. Isso é um problema, porque patente é uma coisa que diminui muito a competição nos mercados. Então, por um lado, a Lina Khan está banindo os non-competes para aumentar a competição, mas por outro lado, as patentes vão ficar mais fortes e isso vai diminuir a competição. Como que uma patente funciona? Quando você compra um iPhone, certo? Ele vem com uma chavinha de metal, é um palitinho de metal que você bota aqui para você abrir a coisinha do chip, para você botar o seu chip, por exemplo. Essa chavinha de metal, cara, é uma porrinha tão pequena. Eu vou pegar a minha para poder te mostrar, peraí. Aí, peguei, eu guardo ela aqui na minha carteira, olha só. É isso. Essa chavinha de metal aqui, ó. Você pega, bota no iPhone para abrir o lugar para você botar o chip. Acredite se quiser. Essa porrinha desse metal entortado aqui é patenteado. Isso significa que só a Apple pode produzir esse negócio no mundo inteiro. Se você tentar produzir isso daqui e vender, você vai ser processado pelo exército de advogados da Apple. E vai ter que pagar uma multa milionária. Isso daqui é patenteado. Se essa porrinha desse metal torto é patenteado, imagina quantas outras coisas também não podem ser. Isso é um medo que as pessoas têm. Agora as empresas, com medo, né, dos funcionários saírem com os segredos deles, eles estão pensando em patentear tudo que a empresa faz. Ou seja, um belo dia você pode ter uma ideia de fazer uma carteira, ao invés de uma carteira quadrada, uma carteira redonda para vender, mas aí vai lá, puta, já é patenteado, você não pode fazer isso, alguma empresa já patenteou, é proibido você fazer isso, sabe? Então, na minha opinião, tá? E agora é a minha opinião, o mercado de patentes é uma das coisas mais prejudiciais que já foram inventadas, assim, é feita para proteger milionário, é feita para proteger monopólio, o mercado de patentes, é terrível. E agora esse mercado pode ficar muito mais poderoso, pode ficar muito mais movimentado por causa desse banimento dos non-competes. Então, por isso que nem tudo são flores, entendeu? Então esses são os downsides envolvidos nisso. Aí me diz você ouvindo esses upsides, você ouvindo esses downsides, qual que você acha que é pior?
Você acha que foi bom ter banido os non-competes? Ou era melhor que o FTC não tivesse metido, deixasse os non-competes funcionando? Ou talvez a Lina Khan tivesse ter tido uma abordagem com um pouquinho mais de tato? O que você acha? Eu pessoalmente acho que foi um ganho para os Matthews da vida, para esses trabalhadores assim de fast food, porque, porra, pensa que já é um trabalho baixo, já é um trabalho de entrada. Aí o maluco entra num trabalho desse e ainda fica preso com salário sem poder trabalhar em outro lugar. Cara, na minha opinião, é um ganho positivo para esse tipo de cara aqui. Mas no longo prazo não dá pra saber. No curto prazo foi uma vitória, de fato. Para esse cara aqui com certeza foi. Agora, no longo prazo pode ter sido uma baita de uma vitória para empresas grandes e poderosas que têm dinheiro para patentear as coisas e têm dinheiro para contratar advogados para correr atrás de quem viola a patente. Então, tem lados positivos e negativos. Mas eu acho que, pelo menos no curto prazo, é um saldo positivo. No longo prazo não dá pra saber, eu não sei, ninguém sabe. Mas me fala o que você acha. E se você gostou desse vídeo, me fala, tá? Porque eu tenho um monte de coisa que eu sei que acontece nos Estados Unidos que eu poderia trazer aqui pra você, junto com todo esse monte de vocabulário, né? Então, Michael Scott Paper Company, Non-Compete, Jimmy John's, fast food workers, employees, employers que a gente falou, os rulings do FTC, o próprio nome do FTC, né, da Federal Trade Commission, muito, sei lá, todos esses termos em inglês são coisas que a gente consegue encaixar nas coisas enquanto a gente aprende outra, sabe? Isso é uma coisa muito poderosa na hora de aprender inglês. Me fala o que você acha e eu te vejo na próxima.